Fala galera, tudo bom? Meu nome é Maurílio Interchalso Novaes, faço parte do Grupo de Computação Competitiva, o GCC, que é um projeto de extensão do Cefet. E hoje a gente vai apresentar a solução do problema Round Trip 2, que é idas e volta 2 do CSS. Basicamente, a nossa explicação vai ser dividida da seguinte maneira. Eu vou apresentar o problema motivador, algumas ideias e observações, vou apresentar o funcionamento do algoritmo, a ideia por trás, o raciocínio por trás do algoritmo que eu desenvolvi. Vou apresentar o algoritmo em C++, passo a passo, linha por linha, bem explicadinho, e depois mostrar alguns problemas relacionados, que têm a mesma ideia de solução. O problema motivador é o seguinte: Byteland possui N cidades e M voos unidirecionais. E o objetivo é encontrar uma rota circular, que comece em uma cidade, passe por cidades distintas e retorne à cidade inicial. E se a gente não conseguir encontrar essa rota, a gente deve imprimir impossible. Agora o exemplo é esse. 4, 5, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 3, 4. Então, basicamente, o que esses números nos dizem? Que da cidade 4 existe um voo para a cidade 5, e não o contrário. Que da cidade 1 existe um voo para a cidade 3, da 2 para 1, da 2 para 4, da 3 para 2 e da 3 para 4. E a única saída possível que eles querem é o seguinte, que em alguma dessas cidades, tratando-se uma dessas 5 cidades, de 1 até 4, como ponto inicial, ele quer que você passe por outras cidades e volte a essa mesma cidade, fechando um ciclo. E a saída que ele encontrou com essas entradas foi 2, 1, 3, 4. Porque existe o voo de 2 para 1, e quando você sai de 1, você consegue ir para 3, e quando você sai em 3, você consegue voltar para 2. É justamente isso. É justamente isso que ele pede. Comece em uma cidade, passe por cidades distintas, sem repetir a cidade, e retorne à cidade inicial. Agora, algumas ideias e observações. Basicamente, o problema está pedindo para a gente modelar o problema como um grafo direcionado. E a gente vai tratar da seguinte maneira. As cidades desse país vão ser os vértices do grafo e os voos vão ser as arestas, que são as conexões entre esses vértices. E basicamente o que a gente quer é encontrar um ciclo dentro desse grafo, que é justamente o que a gente estava dizendo. A gente quer que do vértice 1 a gente consiga ir do 2, tipo assim, por exemplo, do 1 para o 2, do 2 para o 4 e do 4 para o 1. Isso é um ciclo. A gente vai ter o mesmo o ponto de início, vai ser o ponto final, sendo que a gente saiu dele. Agora, a gente vai... E para solucionar isso, a gente usa o DFS com marcação de estados. Então, a gente vai definir isso com color, para definir o estado, e a gente vai definir da seguinte maneira. Se o color for igual a zero, quer dizer que aquela cidade nunca tinha sido visitada, ou aquele vértice. A partir de agora eu vou tratar mais como vértice para ficar mais fácil. Então, se for zero, quer dizer que o vértice não havia sido visitado ainda. Se estiver em 1, quer dizer que ele está em processamento, ou seja, já foi visitado, mas ele está em processamento na filha. E se for 2, quer dizer que foi finalizado. E se a gente encontrou uma aresta para... E se encontrarmos uma aresta para um nó com estado 1, detectamos um ciclo. Agora, quanto à complexidade, é a complexidade esperada de um DFS. O tempo vai ser O de n mais m e a memória também, O de n mais m. O tempo é assim porque a gente percorre cada aresta no máximo uma vez, e a memória é assim por conta da lista de adjacência e pelos vetores auxiliares. Agora a gente vai para o código para ficar mais claro para vocês. Agora temos, primeiramente, as estruturas globais, que a gente está usando o vetor de adjacências, dois vetores, um de cor e um de pai de parent, né, que é o pai. De onde veio o como é que eu vou explicar? É a cidade anterior àquela. Por exemplo, no exemplo que está indo de 3 para 1, então o parent de 1 vai ser 3, que é o lugar de origem daquele voo. Como você chegou ali? É mais ou menos essa a ideia. E o color vai guardar os estados, como foi dito. Agora entrando no DFS, essa função DFS que vai receber o e o cycle, ele retorna true se achar ciclo. A primeira linha importante é color u igual a 1. Isso significa que o nó u entrou na pilha do DFS.
Isso é o que permite detectar ciclo depois, porque qualquer aresta que aponte para um nó com color 1 aponta para um ancestral. Agora explorando vizinhos. Depois vem o laço for int v adjacentes de u, ou seja, a gente vai explorar cada voo que sai de u, que é justamente isso. Aí no bloco if color v igual a 0, eu marco parent v igual a u e chamo de fs. Então, por exemplo, eu estou na cidade, das 5 possibilidades de cidades, eu vou estar selecionando uma para ser um ponto de partida. Por exemplo, eu tenho a cidade 1. Então eu vou procurar da cidade 1 para quais possibilidades que eu tenho que eu posso ir. Que justamente o que esse vetor de adjacência está marcando. O número, as possíveis viagens a partir da cidade 1. Então pode ir 1, pode ir para o 3, para o 4. Então a gente vai simular, indo de 1 para 3. E agora, o U vai ser justamente esse 3. E agora a gente vai observar as possibilidades desse 3. E é por isso que a gente vai chamar o DFS para esse 3. Para a cidade 3. Justamente para a gente abrir o leque de opções e ver se a gente consegue fechar um ciclo. E aqui tem um detalhe bom. Se o DFS retornar true, eu retorno true imediatamente. Isso faz a descoberta do ciclo subir até o topo e o programa poder parar logo. Isso é um sistema de recursividade. Agora vem a parte mais importante, que é a parte de detecção do ciclo. Esse é o se if color v igual a 1, é o coração. Se v está com cor 1, significa que v está na pilha. Então eu tenho um caminho atual que saiu de v, desceu no DFS e chegou em u. E agora existe uma aresta u de v, u até v. E isso vai fechar o ciclo. E se a gente vai fechar o ciclo, a gente vai fazer a reconstrução usando o parent. A gente começa com isso fazendo o cycle.pushback de v, que vai definir o current como u e vai voltando até o current ser o pai do current, que é basicamente até o current ser o v, que é o vértice ou o nó inicial do gráfico que a gente selecionou, no caso que do exemplo era o 1. Ou seja, eu vou pegar o caminho de volta na árvore DFS de u até v. Agora, depois disso, a gente fecha o ciclo e ajusta a ordem. E para isso, a gente vai fazer o cycle.pushbackv de novo para fechar o ciclo começo, começo e fim, e fazer o reverse cycle begin e cycle end, porque a reconstrução vem de trás para frente. Assim, o output vai ficar no formato pedido, que vai ser basicamente só questão de formatação, que vai ser o vetor inicial do ciclo, né? O vetor não, o vértice inicial, todo o caminho que ele passou e ele como vértice final também. A gente vai ir finalizando em um nó. Se eu terminei todos os vizinhos e nós tínhamos um ciclo, a gente vai trabalhar, a gente vai transformar aquele vértice, a cor daquele vértice em 2, para mostrar que a gente já saiu da pilha e aqui a análise daquele vértice está finalizada. Em resumo, o color 1 detecta o ciclo e o parent reconstrói o caminho do ciclo. Esses são alguns problemas relacionados que usam a mesma base. Detectar ciclos, verificar alcançabilidade, checar prioridades de grafos direcionados. Quem entende bem essa ideia de DFS com status resolve uma parte grande dos problemas de grafo do CSS. Então, basicamente foi isso. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e siga o GCC nas redes sociais.